Olá, pessoal. Eu aqui de novo, aqui da Zona Sul de São Paulo, a convite da Rádio Mixtura e do meu querido Anapuaca Tupinambá da Rádio Iandê, trazendo mais uma figura importante do universo indígena para estar participando aqui com gente. Eu chamo de Paulinho, mas ele já está muito, maior que eu. E vai ficar gigante. Quero chamar para falar com vocês aqui, trocar essa ideia, Paulo Galvão, meu querido amigo, guerreiro, seja bem-vindo. Quero saber de você. Quem é você? Se apresenta pra gente. Claro. Primeiro, muito feliz pelo convite. Obrigado. Prazer é nosso, não é meu, é nosso. Obrigado, Rádio Mixtura. Obrigado, Elvira. Obrigado todo mundo que está envolvido nisso. Eu sou Paulo Galvão, jovem ativista indígena do povo Tapuia, lá do Baixo Tapajós, no Pará. Ali nós somos vários povos na região do Baixo Tapajós. 14 povos, são muitos, não dá para falar todos aqui. Mas sou esse jovem ativista, indígena, socioambiental, climático, produtor cultural, um monte de coisa. Músico. É muita coisa. Por isso que eu pedi para você se apresentar, porque eu falei, gente, eu tenho até medo de apresentar, de falar e esquecer alguma coisa. Você é um homem jovem, múltiplo. Você, como eu já tive a oportunidade de dizer, posso falar a sua idade? Tem apenas 20 anos, mas já carrega uma responsabilidade, uma experiência, uma vivência muito grande. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho. Eu tive a oportunidade de estar assistindo, né, um evento que foi produzido por você, que é o Festival Vozes da Amazônia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Claro, a gente sempre vai se reinventando, né? Muita coisa, a gente tem esse currículo extenso, porque eu acho que a gente tem muita vontade de fazer muita coisa e se movimentar, fazer muita coisa, e o Vozes da Amazônia é mais uma dessas vontades que a gente tem, de estar se movimentando e estar ecoando e trazendo a nossa luta para além dos nossos territórios, né? Então, o Vozes da Amazônia, ele é uma iniciativa, para além de um festival, de um evento, é uma iniciativa que é a junção, é a união da cultura, da arte, dos saberes e da luta dos povos da Amazônia, e da diversidade que a gente tem dentro da Amazônia, né? Lembrando que a Amazônia não se resume em um só território, e sim em vários territórios, em vários biomas, várias Amazônias dentro de uma só Amazônia. É uma diversidade cultural, de identidade, de cultura, de pessoas, de realidades, de lutas. São muitos saberes, São muitos saberes, e a gente nessa iniciativa tenta trazer um pouquinho do que é essa diversidade, né, da Amazônia para cá, para São Paulo. Muito para celebrar e para relembrar o Dia da Amazônia, né, que acontece no dia 5 de setembro, mas sobretudo o festival é um espaço para a gente fortalecer a luta dos povos da Amazônia e a gente conseguir ouvir o que os povos da Amazônia têm e o que os povos da Amazônia já estão fazendo também em defesa daquele território, né? A gente criou o festival, essa iniciativa, no ano passado, em 2022, onde a gente tinha um cenário muito complicado, e nos últimos anos a Amazônia se tornou um espaço ali de um espaço muito vulnerável, falando de diversas coisas, né? De destruição ambiental, destruição dos seus povos, destruição de várias coisas. E ano passado era um momento importante para a gente trazer isso e conscientizar e falar da importância da gente preservar a Amazônia e de como aquele ano era um ano importante para a gente colocar isso em pauta também, para também era um ano decisivo, né, para os rumos que o Brasil e a Amazônia iam tomar nos próximos anos.
Só que esse ano a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Mas a gente não pode esquecer não tão fácil, que não né? é isso, a gente não pode esquecer e achar que tá tudo resolvido, porque não. A gente tem muita coisa ainda para lutar, as coisas não melhoraram, a gente não parou de lutar e o que a gente está fazendo há 523 anos e vai continuar fazendo enquanto a gente estiver vivo, porque a gente sempre tem demandas e a gente sabe que os nossos corpos são alvos nesse sistema que a gente vive, né? Então, o Festival Vozes da Amazônia é esse espaço para a gente realmente entender o que está acontecendo e quais são as demandas e ouvir as vozes dos povos da Amazônia. É um espaço protagonizado por pessoas da Amazônia, né? Todas as pessoas que são envolvidas, todas as pessoas que vêm para o evento, que falam no evento, que se apresentam, são pessoas dos territórios da Amazônia. Eu já observei, por exemplo, que muitas vezes, quando eu falo você, a gente de forma geral, tem a proposta de levar, por exemplo, uma palestra, né, uma roda de conversa. Muitas vezes as pessoas elas acabam não se abrindo, né, para assistir, para estar ouvindo. E quando você traz isso junto com uma parte da cultura cantada, né, fica uma coisa mais leve. Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que existe uma adesão maior. Sim, com certeza. Acho que a junção, né, de toda a diversidade que a gente tem, tanto de culturas, de saberes, da música, da dança, da culinária, é um espaço onde a gente pode não só se divertir, que é a proposta do festival, a gente tem um espaço para conhecer e se divertir a partir da cultura, mas também um espaço para a gente se conscientizar e embarcar na luta em defesa da Amazônia e dos seus povos, né? Um espaço, e a gente coloca isso como pauta principal dentro do festival, dentro dos eventos e dentro das outras coisas que a gente constrói. A gente, porque eu digo que não é uma coisa que é só minha, né? Não é só eu que criei o festival, é uma coisa de família, e que outras pessoas no meio do caminho também já embarcaram e que fortalecem isso, que contribuem para que isso aconteça. É um espaço que a gente coloca como um espaço de aprendizado, onde as pessoas vão para se conectar com a Amazônia, para ouvir as vozes da Amazônia e para aprender, sobretudo, com essas pessoas e conseguir sair de lá transformado, né? A gente então tem rodas de conversa que compõem a programação do palco principal, onde acontecem os shows, os shows que a gente traz. Esse ano a gente contou com Patrícia Bastos, do Amapá, Batuque Banzeiro do Amazonas. Maravilhosos todos. Júnior Soares, Ronaldo Silva, do Arraial do Pavulagem de Belém, e o mestre de carimbó, Silvan Galvão. E no meio desses shows a gente tinha essas rodas de conversa, que esse ano a gente teve a grande oportunidade de receber Mayal Paiacã, indígena do povo Caiapó, Ângela Mendes, diretamente do Acre, e a dona Maria Odila, da região do Tapajós e Arapiuns, que trazem assim, ensinamentos importantíssimos e demandas importantes para nós ouvirmos e para as pessoas, principalmente, que estão aqui em São Paulo, conhecerem mais da Amazônia e ouvirem o que esses povos têm a dizer. Porque muitas vezes, né, Paulo, as pessoas imaginam a Amazônia como um lugar tão distante, e a Amazônia está ali, tá bem próximo de nós. Até os alimentos, né, que hoje está sendo muito consumido nas grandes capitais, vem da região norte do país, e as pessoas ignoram que esses alimentos, a origem deles, né, de onde que vem. E como é importante poder estar dando visibilidade não só para a música, mas também para essa parte de culinária, de gastronomia, que muitas vezes é a forma de subsistência também, né, de muitas comunidades. Sim, não só alimentação, né, e eu acho que a gente tem muita coisa na cultura brasileira mesmo que tem origem indígena, né, que tem origem dos idiomas indígenas, das línguas indígenas, e a gente acaba não olhando para isso, né? Nomes de ruas, às vezes a gente tem nome de comida, nome de várias coisas que a gente tem, acaba não associando isso à nossa própria história, né? Então a gente também tem esse espaço onde a gente consegue colocar isso como essas outras expressões e outras identidades do povo da Amazônia como ponto central também é muito importante, né? A culinária, que hoje nas regiões, né, na região sudeste, por exemplo, é
um objeto de luxo às vezes, porque não é qualquer pessoa que consegue acessar essa culinária, que é muito caro, muito também pensando na logística para chegar aqui. E outra coisa que a gente traz também é os artesanatos, né, produzidos pelas próprias pessoas e das comunidades, fortalecendo essa economia, a bioeconomia, a sociobioeconomia, né, economia com a floresta em pé. Então a gente trouxe artesanatos da região da Floresta do Tapajós Arapiuns, com palha de Tucumã, com sementes, né, morototó, açaí, com o próprio látex dos seringais ali das comunidades. A gente trouxe alguns dos alimentos produzidos também por pessoas ali da região. Enfim, muita coisa. É uma imensidão de coisas, né? De variedades, de produtos, sejam de sementes como de alimentos. Tem muita coisa, né? E as pessoas que têm acesso a tudo isso, às vezes elas não têm ideia da logística que é trazer isso para cá, né? Se a gente for pensar somente em capitais como Rio, São Paulo, né, que fica muito mais distante, o valor que chega aqui é muito mais caro, até porque por conta dessa logística, né? Sim, com certeza é muito mais caro, e muitas das vezes esses espaços não é protagonizado pelas pessoas que deveriam, né? Não é protagonizado pelos vendedores e pelos produtores da Amazônia, são pessoas que pegam e trazem esses produtos para cá. Terceirizam, né? Terceirizam isso e acaba que aqui chega muito mais caro, porque eu já vi situações onde as comunidades vendem para essas pessoas, para esses atravessadores, e chega aqui de um preço muito mais caro. Aqui em São Paulo tem muito isso, e a gente ainda coloca isso também como uma bandeira muito, muito grande, né, que é a democratização do acesso a essas coisas, né? Tanto dos saberes, de culturas, quanto também da culinária, do artesanato, da gente conseguir ver a diversidade que a gente tem dentro do nosso próprio país e que muitas vezes a gente não consegue acessar, porque é isso, né? Visto como objeto de luxo, mas sempre colocando como primeiro plano a valorização das pessoas e como protagonista, né, da história e de tudo isso, as pessoas que produzem, que fazem e que estão ali na ponta fazendo tudo isso acontecer. Eu vejo também, por exemplo, aqui nas grandes cidades, os indígenas que estão aqui e que, com todas as dificuldades, todas as adversidades dessa logística de trazer, por exemplo, a matéria-prima para os artesanatos, né? E aqui conseguem confeccionar os seus produtos, só que quando vai comercializar, o comprador, ele não dá valor, ele está comprando ali na mão do artesão, na mão de quem faz, de quem domina todo aquele conhecimento, mas ele dá mais valor de ir numa loja de shopping e comprar esse produto, mesmo sem que ele esteja apenas comprando um produto, e muitas vezes ele adquire esse produto sem ter o conhecimento do valor que carrega aquele produto, né? Porque eu acredito que quando você compra um produto feito pelo Paulo Galvão, o valor é outro, né? Mas eu entendo que para eles o que dá valor para eles é comprar numa loja de shopping, que é mais chique. É o que o capitalismo prega, né? O que a gente tem aí nessa estrutura de que o que é bem visto, o que deve ser valorizado é as coisas que estão em alta na mídia, o que as pessoas... Consumismo, o consumismo coloca ali como primeiro lugar. Mas acho que os produtos, os saberes, todos o que os povos indígenas e os povos tradicionais de uma forma como um todo traz, né? As pessoas que produzem arte independente e que, enfim, de alguma forma contribui para um desenvolvimento sustentável, porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente não fala só do meio ambiente, dessa ideia de sustentabilidade ambiental e de como a gente precisa falar disso, mas a gente fala de um desenvolvimento que seja sustentável para as pessoas que produzem, para quem vai comprar. Então, carrega uma história, né? Essa pulseira carrega uma história, Sim. O meu colar carrega uma história, o meu brinco carrega uma história de quem produziu, uma história que está sendo passada para mim.
Então, é um conhecimento de um povo, porque cada povo tem os seus artesanatos, tem a sua especialidade. Tem povo que trabalha com miçangas, tem povo que trabalha com semente, tem povo que trabalha com pena. Então, é uma forma de passar não só esses conhecimentos, de preservar esses conhecimentos, mas da gente poder valorizar e conhecer um pouquinho mais, né? E o não indígena, inclusive aqui em São Paulo, uma amiga indígena esses dias falou para mim que tinha visto muitas pessoas com artesanatos indígenas, né? E aí eu fiquei... E realmente a gente observa muito, né? Muita gente em alguns espaços com esses artesanatos. E aí eu até me perguntei assim, onde será que essas pessoas compram isso? De quem essas pessoas compram isso? Com que propósito, né? Será que elas sabem a história que isso tem, o significado disso? Será que elas compraram de quem produziu? Ou de alguém que consegue contar e trazer um pouco do significado desse artesanato? Porque não é só um artesanato, não é só uma pulseira, não é um colar, um brinco que vai te fazer apoiador da causa indígena. Sim. É toda uma luta que precisa estar junto. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! Muito isso, por exemplo, pessoas que adquirem os nossos produtos, estou falando nosso porque eu também sou artesã, elas adoram usar os nossos acessórios, né? Mas até que ponto elas nos adoram também? Ou elas só gostam de estar se enfeitando com os nossos acessórios, utilizando as nossas pinturas, né, os grafismos, que, como eu já vi várias vezes, pessoas utilizando esse grafismo. Eu estou usando esse grafismo em homenagem, né, aos índios, né? E muitas vezes ela não sabe nem o que significa. Né? Já teve um caso de uma pessoa que veio mostrar para mim, né, toda feliz, porque ela viu uma figura, um grafismo, e ela resolveu fazer e tatuar. Aí quando eu perguntei para ela o que significava, né, ela ingenuamente, foi por ingenuidade mesmo, ela falou que era por acaso um grafismo de menina moça, de ritual de menina moça. Aí eu questionei ela, né? Tipo, você sabe o que significa? Ela é de menina moça. Eu falei, você é virgem? Como que você vai estar usando uma pintura de menina moça? Quer dizer, ela achou bonito, fez, mas ela não conseguiu entender o que aquilo realmente representava. Né? E eu vejo muito isso. Muitas pessoas utilizam o grafismo como uma forma de se embelezar, mas sem saber o que isso representa para nós. Né? Sem entender que cada povo tem o seu grafismo, né? E que um grafismo que, de repente, um mesmo desenho que pode ser do meu povo, que pode ser do seu,
mas são significados diferentes. Sim, é um mundo de saberes e de culturas e de expressões muito grandes, né? Que a gente, até nós mesmos não conseguimos entender tudo, né? São mais de 300 Sim. povos, mais de 270 línguas e é uma diversidade muito grande. Então, eu acho que muitas das vezes as pessoas, isso obviamente, usam os adereços, as pinturas para, enfim, se colocarem como apoiador, como pessoas que estão ali na causa, na luta. Mas, como eu falei, isso não significa que essas pessoas de fato estão nessa luta e não buscam saber o significado, o que essa pintura traz, o que o colar traz, o que o grafismo traz. E é isso, né? Cada grafismo tem um significado diferente, tem para cada povo é diferente também, tem a forma de pintar, tem para qual determinado período, tem grafismo que é para caçar, tem grafismo que é para fazer festa, tem grafismo que é para ritual. Então como as pessoas desconhecem tanto isso, né? Porque eu acho que o espaço das pessoas entenderem minimamente o que é um grafismo indígena e qual a diversidade que isso traz pra gente, né? A diversidade de grafismos que a gente tem, né? É pelo espaço da educação, é nas escolas, sim. É nos espaços onde a gente consegue construir conhecimento, e isso não é abordado dentro das escolas, né? O que a gente tem dentro dos espaços de educação de cultura indígena, de povos indígenas, é o cocá, que muitas das vezes é visto como o único adereço que coloca ali a pessoa como indígena, né? Que é uma coisa muito sagrada para os povos indígenas. Então não é qualquer pessoa que pode pegar um cocá, que pode colocar um cocá, que pode... E acontece muito... Nem todos os povos usam nem cocá todos os povos usam o cocá de pena, como a gente olha, e às vezes a gente tem outros cocá de palha, tem cocá tem as tiaras, né, que muitas mulheres em alguns povos usam. Então tem essas diferentes formas e muita gente não consegue reconhecer isso. E o que eu acho engraçado, eu acho assim, é bem, bem complexo, estranho e entristecedor, né? Mas as pessoas às vezes abordam muito, eu posso tirar foto com o cocá? Posso pegar no cocá? Não conseguem entender que é um objeto sagrado, né? É uma coisa sagrada, é algo de cada povo. Então não a energia de cada um, né? Então não é uma coisa que é livre, assim, a pessoa pode pegar e colocar, né? Eu, por exemplo, eu faço e uso tiaras, né, de penas. E muitas vezes quando eu tô em algum evento para vender, né, o meu artesanato, normalmente eu uso a minha tiara. Hoje, por acaso, eu tô só de colar e brinco, mas normalmente eu uso a tiara. E eu vejo que, por exemplo, tem pessoas que chegam, já põe a mão, né? Já chegam, posso tirar uma foto? Você me presta o seu cocá, que para eles é tudo igual, né? Você me deixa tirar uma foto com o seu cocá? E eu falo, não. E por quê? Nossa, como você é egoísta, já ouvi isso. Eu falei, não, porque ele é meu, ele carrega minha energia. E o que vai na minha cabeça não vai na cabeça dos outros, ao menos que eu permita. E eu não quero. Eu já falo mesmo, não quero. Tem pessoas que, de repente, tá ali e que eu sinto aquela energia e a pessoa pede e eu nem discuto, tá? Ou às vezes eu mesmo pego, mas sou eu, né? Mas a maioria das pessoas quer apenas como um simples acessório de enfeite, e não é isso. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, o que eu acho sobre usar um não indígena usar um cocar ou usar uma tiara. Eu falo que para mim nenhum problema, até porque eu vendo, por exemplo, eu faço tiara, eu vendo para não indígena. Acho que para mim o que pega é como que as pessoas usam, né? O que eu mais vejo é as pessoas banalizando, usando acessórios sagrados de forma banal. Eu acho que isso que me incomoda bastante. Sim, fazer da cultura, né, dos saberes e da identidade dos povos indígenas como objeto de folclore, né? Sim. Que é o que a gente vê, né? Coisas de carnaval, coisas coisas folclóricas mesmo, né? Então, eu acho que é um espaço de muita agressão que a gente vive, né? Que muitas vezes esses acessórios, os adereços indígenas, eles são usados muito nessa visão folclórica, ritualística de que se eu coloco...
as pessoas têm consciência, né? Tem muita gente que consome os produtos, os adereços indígenas, porque além de ser muito bonito, né? Porque eu sou suspeito para falar, eu adoro, eu acho muito bonito. Mas são pessoas que apoiam também o trabalho dessas pessoas. E muitos entendem que é sagrado, né? Entendem que é sagrado, que tem sagrado, né? Que tem um significado. Então, se eu passo em uma comunidade, se eu encontro algum artesão indígena, vejo o produto, gosto do produto, eu sei que a energia daquela pessoa, daquele encontro, está sendo repassado nisso também. Então, é como a gente consegue entender isso e abraçar isso também. Não é comprar por comprar porque acha bonito e... Enfim. É um simples objeto, né? Paulinho, você é do Pará. Com quantos anos você saiu desse paraíso e veio para a cidade grande? Quer dizer, não que o Pará, né, seja... A gente está falando como se fosse uma cidade pequena, não, gente. Ele veio do paraíso, veio para a metrópole, né? Como que foi essa mudança para você? Eu nasci em Santarém, né, na cidade de Santarém, lá no Pará, já uma cidade um pouco grande, a terceira ou quarta maior cidade do Pará, não tenho essa informação agora. Mas a Amazônia como um todo é um espaço urbano que a gente ainda tem essa oportunidade de ter uma conexão com a natureza muito grande, né? Então, e aí depois me mudei para Alter do Chão, que é a aldeia do povo Borari, ali perto de Santarém. Já um espaço também muito urbanizado, né, que hoje as pessoas olham e enxergam já não como uma aldeia, hoje já tem o título de vila, né, mas o povo Borari, os indígenas que moram ali, que nasceram ali, ainda levantam essa bandeira que ali é uma aldeia, e é o território do povo Borari, é um território sagrado que é habitado há muito tempo, e que a gente não pode deixar essa memória morrer, né, a gente não pode deixar isso apagado. E quando você tira essa identificação de aldeia, é como se também você estivesse fazendo um apagamento, né? Com certeza, né? A gente tem ali o Alter do Chão, aldeia Alter do Chão, né? Sendo colocado como título de vila, e o título de vila, não lembro a idade, mas eu acho que tem um pouco mais de 50 anos, 60 anos. Só que a aldeia Borari, a aldeia Alter do Chão, é habitada há muito tempo, centenas de anos, né? Então é literalmente apagar a história de um povo que já estava ali muito antes dos colonizadores chegarem. E aí tive a oportunidade muito grande, eu acho que a gente que nasce na Amazônia, naquele paraíso, que tem a conexão, acho que nós que nascemos indígenas como um todo, né? Mas que tem essa conexão com a terra, com a água, com a floresta. Para mim, é a maior dificuldade de morar aqui em São Paulo, né, de morar na cidade grande, onde eu não tenho isso por perto, porque eu sinto a necessidade de me conectar com o rio, de me conectar com a floresta, de me conectar com a terra, de estar perto dos meus familiares também, que me fortalece, de estar perto das pessoas que estão na luta junto comigo, do meu povo. Você é muito ligado à sua família, né? Sim. Então, eu sinto muito isso, é o que mais me faz sentir falta. Eu tô em São Paulo, tem um pouco mais de um ano e meio, vim estudar aqui, também sou estudante de Relações Internacionais, eu não falei isso, né? Estudo na Unesp aqui em São Paulo, e muito com esse propósito de estudar. Eu saí do meu território, saí da minha terra para estudar, para adquirir o conhecimento e voltar e retornar tudo isso também para quem está lá, que é muito do que a gente ouve das lideranças mais velhas, né? Que a gente sai do território para estudar e voltar para lá para proteger o território, e aprender a linguagem dos brancos para a gente conseguir lutar com a caneta também, que é o que a gente também já está fazendo há muito tempo, e hoje principalmente com várias representações indígenas dentro dos espaços de tomada de decisão no Brasil, que ainda são poucos, mas é um avanço muito grande, né? A gente tem a FUNAI, tem a CESAI, tem o Ministério dos Povos Indígenas, então é um espaço de muita luta também, é o momento que a gente começa a lutar com a caneta, como a ministra Sônia Falar Guajajara, a mesma língua, né, do branco. Como a ministra Sônia Guajajara e a Celinha falam, né, a gente também está lutando com a tinta da caneta e não só com a tinta do urucum e do genipapo. Então é o momento da gente literalmente ocupar, e nós como juventude também temos essa missão de trazer a luta dos povos indígenas para todos os espaços que a gente vier, principalmente para as universidades e para os espaços de tomada de decisão, né? Os nossos mais velhos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados, nossos ancestrais já lutaram muito e abriram esse caminho, e hoje a gente tem aí esse caminho aberto, e
se não fosse eles, a gente ainda teria que lutar muito. E hoje a gente já tem essa oportunidade de ocupar esses espaços. Uma coisa, Paulo, você falou, você está estudando, né? Tá na faculdade e tal. Você consegue conciliar a faculdade com essa vida toda que você tem de ativismo? Porque eu vejo você em todos os cantos, né? Você consegue conciliar isso? É bem difícil. É uma pergunta polêmica, até bem difícil, porque é muita coisa. Mas eu não posso deixar a luta, não posso e não consigo deixar a luta. Então sempre estou me movimentando, sempre estou nas mobilizações, sempre participando de espaços, sempre que posso, né? E sempre também estou ligado ali nas coisas da faculdade. Estou sempre tentando conciliar ao máximo. Sempre tem um pouco de dificuldade, claro, né? Mas eu acho que os professores entendem bastante, até eu converso bastante com os professores, e eles entendem esse cenário. Porque acho que uma coisa também importante, que a gente não fala muito, é que, por exemplo, a gente fala de educação indígena, fala desses acessos para os povos indígenas, mas a gente não quer só colocar essas pessoas dentro desses espaços, né? Não quer só que essas pessoas, que os indígenas, que os negros, quilombolas, enfim, todas essas maiorias minorizadas ocupem esse espaço e cheguem, mas a gente quer permanecer nesses espaços, permanecer na universidade, permanecer nesses espaços que são vistos como espaços de difícil acesso. E para isso eles têm que se preparar. E para isso a gente precisa esses espaços precisam estar preparados para a gente, e a gente precisa também se sentir acolhido nesse espaço. Então, imagina só uma pessoa que está acostumada, que viveu a vida toda no território, e sair da aldeia para ir para a cidade, e não conseguir participar das coisas que participavam, não conseguir ver o seu povo, não conseguir estar ali junto da luta também. É uma brecha muito grande para a pessoa também desistir disso tudo. Então, é como também esses espaços, eles são, para a gente, conseguem nos acolher a partir das nossas perspectivas, né? E a perspectiva indígena é uma perspectiva de estamos lutando sempre, estamos nos aprendendo, desenvolvendo, mas a luta é uma coisa que a gente nunca deixa, né? Então, incorporar isso dentro dos espaços de educação também. E incorporar tantas outras coisas que a gente precisa incorporar, né? E me diz uma coisa, você foi um dos jovens, né, do grupo de jovens indígenas que foi para a COP. Fala para mim um pouquinho sobre o que você viu lá, riqueza, pobreza, os resultados desse encontro, o que isso trouxe para você? Bom, nos últimos anos, né, a Conferência de Clima tem sido um espaço muito importante para decidir o que o mundo, os rumos que o mundo vai tomar, né, nos próximos anos em relação às mudanças climáticas, com toda essa catástrofe que a gente vê todos os dias acontecendo em diversos territórios. E eu faço parte de uma organização que chama Engaja Mundo, que está participando dessas conferências já desde 2013. Então, tive a oportunidade de entrar no Engaja Mundo em 2018, me aproximar ali dessa pauta, mas o momento que eu me senti pronto para embarcar nessa aventura de ir para uma conferência de clima, porque é um espaço ainda muito elitizado, é um espaço que é muito excludente, que as pessoas que ocupam esses espaços, na sua maioria, são homens brancos do sul global, do norte global, e que tomam as decisões pensando no nosso futuro, mas sem nos ouvir, nos levar em consideração, né? Então, a gente está ali, a juventude, os povos indígenas estão ali como essa linha de frente na luta, colocando mesmo as nossas demandas e falando que a gente precisa ocupar esses espaços e lutar.
como eu falei, um espaço muito excludente, né, mas a gente consegue se articular e fazer barulho mesmo e colocar as nossas demandas, né? Então a gente consegue ter uma atuação bem grande dentro desses espaços, conversar com tomadores de decisão, conversar com pessoas que influenciam bastante, mas de fato as tomadas de decisão são tomadas pelos estados, né, por agentes dos estados que muitas vezes são movidos pela ganância do capitalismo, pelo dinheiro. E ano passado, por exemplo, a gente, no documento final da COP, tinha uma parte que falava especificamente dos povos indígenas, das culturas, enfim, que tratava dos territórios indígenas. E no final, para o documento ser assinado, né, e ser oficializado ali como documento da COP27, essa parte foi retirada. Então, mais uma vez, os povos indígenas não sendo colocados como prioridade nesses espaços, né? E a gente sabe, e tem isso comprovado cientificamente, que os povos indígenas são, e os povos tradicionais, as comunidades tradicionais como um todo, mais especificamente os povos indígenas, os territórios indígenas são os territórios mais preservados no planeta, né? A gente é 5% da população mundial e tem mais de 85% e carrega essa responsabilidade, da biodiversidade preservada. Então, se ainda existe biodiversidade preservada, se ainda existe possibilidade de vida na Terra, é porque os povos indígenas eles estão lutando e preservando isso, e a gente precisa que mais pessoas embarquem nessa luta para incorporar essa luta em defesa da Terra, né? Os povos indígenas não lutam em defesa da Terra só para os povos indígenas e para todo mundo, então que todo mundo entre nessa luta em defesa da Mãe Terra, porque é pro planeta, né? Não é só para os povos indígenas. E eu gostaria que você falasse para mim como que foi para você ver duas realidades, dois mundos, riqueza e pobreza? Isso é muito complexo, porque a gente tem... isso a gente vê em muitos lugares, né? Acho que o Brasil é um exemplo muito grande disso. A COP é um espaço para a gente ver isso também escancaradamente, porque é um espaço onde é ocupado por pessoas que tomam as decisões não só nos países, mas no mundo todo, né? As pessoas que influenciam ali as tomadas de decisões e que não têm incorporado nos seus discursos, que não têm como prioridade a vida das pessoas mais pobres, das pessoas que passam dificuldade. Então, não é colocado em primeiro plano como prioridade o social, né? O acesso das pessoas à educação, saúde, alimentação, dignidade, direitos básicos. É colocado o econômico, e nesse econômico eles dizem que incorporam também essa visão tanto ambiental quanto social, mas a gente sabe que enquanto a gente não tratar de fato os problemas sociais que a gente tem no mundo, a gente não consegue soluções eficazes para os problemas que a gente tem, tanto ambientais quanto econômicos. Então hoje a gente não está mais num espaço onde a gente tem que debater economia e desenvolvimento econômico, onde as pessoas mais ricas ficam cada vez mais ricas. E os pobres cada vez mais pobres, né? A gente tem que debater nesses espaços o acesso básico a milhões de pessoas que não têm acesso mínimo à água, à alimentação, à saúde, à dignidade, à moradia. E isso foi intensificado no mundo todo pela pandemia que a gente viveu a partir de 2020, né, até 2022, o meio de 2022 ainda era muito intenso em muitos lugares. Isso foi muito intensificado, então, e é comprovado cientificamente, no relatório do IPCC diz que isso vai aumentar cada vez mais e que desastres ambientais e como pandemias também vão ser cada vez mais frequentes no planeta. Então, a última pandemia foi... Não lembro, mas sei lá, muitos anos atrás, né? A última pandemia sem ser a Covid foi há muito tempo, e a gente teve a pandemia da Covid agora. E aí, será que eu vou estar vivo na próxima pandemia? É bem capaz, porque o que a gente tem de tantas coisas sendo intensificadas é capaz que eu esteja vivo em uma pandemia. É capaz que eu veja mais uma ou mais duas pandemias. E quantas pandemias os meus filhos e os meus netos vão progresso, passar, né? O dito progresso, ele também traz fragilidades, né? Com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, mas quantas potências dominam conhecimentos que o restante da humanidade desconhece. Então, assim,
nós acabamos ficando como simples mortais diante de meia dúzia que dominam todo, né? E que nos deixa vulneráveis, né? A situações como essas da pandemia. Muito, muito forte, que isso é intensificado muito, né? Porque, por exemplo, os povos indígenas que vivem em espaços, que vivem aldeados e não têm muito acesso com pessoas, né, que estão em espaços urbanos, por exemplo, possivelmente se não tivessem esses acessos, e aí falando especificamente de vários territórios que são atravessados por garimpo na Amazônia e em outros territórios do Brasil, se esses indígenas estivessem ali aldeados, possivelmente eles iam conseguir ter um outro enfrentamento à pandemia. Só que o vírus ele foi levado para dentro do território por pelo garimpo, pela extração ilegal de madeira, mais uma pelo vez, desmatamento. sim, como sempre, pelo invasor. Mais uma vez, pelo invasor. E muitos povos sofreram muito com a perda, né, de parentes pela pandemia. E isso é muito triste, né, porque a gente não teve atendimento para essas pessoas, a gente demorou para atender. A gente sabe que a imunidade dos povos indígenas ela é um sistema imunológico diferente, né? Acho que partindo de cada território mais diferente ainda. Então, e por uma crise que também é atravessada por várias atividades ilegais e que também levam doenças para dentro do território, né? Levam não só doenças, mas diversas outras fragilidades sociais para dentro dos territórios indígenas. E aí, falando especificamente da Amazônia, que é mais a minha realidade, o garimpo ilegal e o desmatamento dentro dos territórios trazem muita destruição para dentro dos territórios também, né? Para além da destruição do território, a destruição da vida. Não é só a floresta, né? Como a maioria das pessoas imaginam. A gente fala num todo, né? Água, terra, porque tudo isso é contaminado também, né? Os animais os peixes, né? Que a gente consome, eles já são contaminados também, né? Então não é uma coisa que atinge só um determinado povoado, uma determinada aldeia. Quer dizer, outras aldeias de outros povos também são contaminados, porque a água do rio corre, né? Ela não fica estática. Isso mesmo. Teve várias situações, né, em vários territórios indígenas na Amazônia, mas falando especificamente do rio Tapajós, né, que é o rio que ele banha a minha cidade, banha o teto do chão. O rio Tapajós é dividido em alto, médio e baixo, né? A gente está localizado no Baixo Tapajós, então são 14 povos localizados, com seus territórios, suas aldeias localizadas ali dentro, no Baixo Tapajós. Tem povos indígenas que estão no médio, né? Principalmente os mundurucus, e tem indígenas mundurucus que estão no alto. E lá no alto e no médio é onde está a maior concentração de garimpo. E a gente sabe que a extração de ouro precisa do mercúrio, e esse mercúrio chega no rio, e esse mercúrio se transforma na sua forma biológica, não é biológica, esqueci a palavra, mas ele se transforma em metilmercúrio, que os peixes consomem, as plantas que estão contaminadas com mercúrio, e os peixes maiores comem os peixes que já estão contaminados com mercúrio, a água fica contaminada com mercúrio, e as pessoas que moram ali, não só os povos indígenas, mas outras comunidades, e as pessoas que estão na própria cidade, sim, consomem os peixes que vêm do rio, que está contaminado, e aí a gente tem uma situação de saúde pública e de uma crise sanitária muito séria. É o que a gente viu com diversos indígenas mundurucus contaminados. Quase 100% dos indígenas mundurucus da região ali do Alto e Médio Tapajós contaminado com níveis altíssimos de mercúrio no corpo. E aí a gente tem problemas maiores ainda para mulheres e para mulheres grávidas, por exemplo, que são contaminadas, né? As crianças já são contaminadas no próprio ventre, no próprio ventre, já nascem com problemas muitas vezes neurológicos. Enfim, são muitos problemas e que atravessam a realidade ali dos territórios indígenas na região do Tapajós, e não tem para onde correr, porque tem que consumir água do rio, tem que consumir o peixe do rio, tem que consumir as coisas que tem ali dentro da aldeia, e aí com o
para essa chuva chegar aqui, precisa das Cordilheiras dos Andes, porque é todo um sistema do rios voadores. Eu não lembro isso, mas eu já li que também tem uma conexão muito grande da Amazônia com o deserto do Saara, que, se for analisar geograficamente, eles estão muito conectados na mesma direção. Enfim, é muita coisa, e que a gente não consegue entender, né? Nem a ciência consegue entender o porquê nós estamos aqui, porquê nós viemos para cá e porquê a gente precisa da Terra para viver. Eu acho que a gente só pensa em desenvolvimento, né? Quando eu falo a gente, a raça humana, sim, pensa em desenvolver e destruir tudo e construir coisa e crescer cada vez mais. E por que será que a gente não pensou desde antes, né? Porque a gente tem que estar clamando hoje pela preservação dos territórios indígenas, que é a única saída que a gente tem para barrar diversas crises que a gente tem. Porque a gente não tem uma São Paulo um pouco menos destruída do que porque a gente não tem mais espaços verdes em São Paulo. Tipo, se a gente for observar aqui em São Paulo, o território dos Guaranis, aqui no Jaraguá, ao redor é o único espaço preservado, que tem mata, que tem floresta, que tem um território vivo, não só de pessoas que preservam ali, mas de biodiversidade. A Mata Atlântica, por exemplo, tem pouquíssimo do território de Mata Atlântica ainda preservado na região de Mata Atlântica, né? É um território muito explorado. Então, acho que a gente tem exemplos muito, muito grandes, né? O Cerrado sendo muito destruído, a gente tem exemplos muito grandes de como a gente depende da terra para viver, todos nós, não só os povos indígenas, e que a gente errou muito em ter destruído tudo e que a gente não pode mais andar para trás e continuar destruindo. A gente consegue viver do jeito que a gente está, né? Viver em harmonia. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, que a gente precisa viver em harmonia para a gente conseguir preservar e ter esse equilíbrio, né? Essa troca da terra com o ser humano, do ser humano com a terra. A gente depende dessa harmonia. Quando a terra me dá alimento, eu vou e colho alimento, eu vou e planto alimento para colher depois. Enfim, toda essa relação com a terra que é tão importante desculpa, também, de que a gente não precisa tirar mais dela do que a gente precisa, o suficiente, né? E que isso está sendo perdido, né? Cada vez mais perdido. Pelas pessoas, pela humanidade. A gente humano precisa da conexão com alguma coisa, com a terra, com a água. Ele não é um ser alheio ao mundo, né? Faz parte do nosso, né? corpo, né? A gente fala muito isso, né? Corpo, território, que é o nosso corpo, é a extensão do nosso território. Então, como a gente hoje, né? Eu digo a humanidade mais uma vez, e principalmente os brancos, não conseguem entender de que a natureza faz parte do nosso território e que a gente depende 100% dela para sobreviver também. Hoje esses espaços não são mais valorizados. Porque para mim tomar um banho no rio é completamente transformador, me traz mais energias. E por que as pessoas da cidade não conseguem ter essa relação com o rio? Será que em alguns momentos elas já tiveram, seus antepassados tiveram, e isso foi perdido? Porque eu tenho certeza que isso, claro, é muito da cultura dos povos indígenas, mas que em algum momento todo mundo, a humanidade, já sentiu essa necessidade de conexão com a terra, né? E que é sentida por vários povos, né? Por diversas outras comunidades tradicionais. E a gente vê exemplos de pessoas brancas que também têm esse discurso dessa conexão com a natureza, e é o que a gente vê muitas das vezes as pessoas indo buscar isso nesses territórios mais preservados, né? Os territórios preservados, né, eles são hoje em dia como parques de diversão para as pessoas aqui de São Paulo, por exemplo. Porque a Alter do Chão é um espaço muito turístico, né, tem praias muito bonitas, então quando muita gente vai visitar e fala assim, meu Deus, que paraíso, que privilégio que vocês têm de morar aqui, de ter essa terra. Mas a gente devia ter isso em vários lugares, né? Aqui em São Paulo eu tenho que me deslocar muito para chegar numa praia que é muito bonita, mas que não é a coisa mais preservada do e também. Muitas vezes, né, Paulo, eles tiveram esse privilégio, né, vamos botar assim, repetindo as palavras deles, né, esse privilégio, porém não cuidaram. O que mais a gente vê? Poluição, lixo. Eu costumo dizer que a gente, enquanto sociedade, aqui eu falo não só enquanto indígena, mas como uma pessoa que mora no meio urbano,
que a gente cobra muito do governo. Sim, o governo ele tem as responsabilidades deles, né? Que o governo não cuida, que o governo não constrói, que o governo não limpa, mas em que parte, enquanto cidadão também, que eu sou, né, cidadã, enfim, em que parte que a gente tem a consciência de que nós fazemos parte dessa cadeia e que nós precisamos fazer a nossa parte também. Porque não adianta eu só cobrar dos órgãos governamentais e tal, e eu não fazer a minha parte. Né? Eu acho lindo eu ir para a Terra do Chão, ou qualquer paraíso, né, igual, e chegar lá, deixar uma lata de cerveja, deixar um papel no chão, uma garrafa PET, enfim, né? Em que parte que eu estou colaborando, né? Com a preservação ou com a destruição disso. Que eu acho que falta também no brasileiro essa consciência de preservação, de entender que ele é um elemento importante para essa preservação. A gente tem esse agravante, eu acho, diria assim, na realidade do Brasil, né? Porque eu acho que muita gente não consegue se enxergar como parte da terra, parte do território, e acha que ela é um objeto qualquer e que, enfim, a gente depende dela para viver. E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa para a Amazônia, né? A Amazônia, mas acho que o mundo todo, o planeta todo, a Mãe Terra como um todo, ela vai continuar aqui, mesmo com muita destruição, e a gente que vai embora, e em algum dia ela vai sobreviver, vai se regenerar, e a gente não. E as pessoas não conseguem se sentir parte da Terra e destroem o máximo. A falta, e aí voltando de novo na educação, né, de como a educação é um espaço muito importante, o espaço de educação é um espaço muito importante para a gente conseguir conscientizar as pessoas e conseguir levar mais debate para as pessoas, esse debate para as pessoas, né? Não é ensinado na escola essa relação de natureza com a terra, com o meio ambiente. Fala que não pode jogar lixo, fala que isso, que tem o lixo reciclável, que tem isso, mas de que forma isso é abordado? É abordado como a gente precisa jogar o lixo certo aqui na cor certa, ou é abordado de uma forma humana, de que a gente faz parte disso e por isso a gente precisa preservar isso? Porque é muito triste a gente chegar em um lugar, e isso acontece muito em Alter do Chão, e diversos outros espaços turísticos, né, praias turísticas, espaços bonitos e belezas naturais, e que são muito visitados, ter lixo jogado, ter, enfim, poluição muito grande, e que lá em Alter do Chão não tem ação do poder público, são poucas as ações, e se não fossem os moradores e as pessoas que trabalham com turismo, né, o pessoal ali nativo de Alter do Chão, são as pessoas que trabalham com turismo ali, tiram, por exemplo, toda segunda-feira os catraieiros, que são as canoas que atravessam ali da parte que tem a praça para o outro lado do rio, que tem a ilha, né, a Ilha do Amor. Toda segunda-feira eles tiram para fazer a limpeza da praia, a limpeza geral, né? Mas todos os dias o pessoal das barracas limpam as praias também. Mas será que, se a gente fosse um pouco mais consciente, talvez esse trabalho não precisasse acontecer? Sim, né? As pessoas visitantes, né? E tem espaços onde essas pessoas não chegam, por exemplo, e as pessoas chegam, né? Os visitantes chegam lá. Eu não consigo entender como eu chego, por exemplo, em um lugar de difícil acesso para chegar na praia. Tenho um pouco mais de dificuldade para me deslocar ali, preciso andar um pouco mais, me deslocar de carro um tempo maior, enfim. Eu não consigo entender a pessoa que leva as coisas que vai consumir e deixa lá. Tipo assim, querido, você trouxe, por que você não pode levar de volta? Você acha que vai vir alguém aqui recolher? Tipo, será que a gente não consegue ter o senso da importância da gente fazer isso, que é o mínimo? Sim. E aí, mais uma vez falando, se a gente não coloca isso como uma bandeira da educação, porque isso tem que ser vindo desde criança, tem que ser na primeira infância, a gente tem que discutir. Tem que vir de dentro de casa, né? Isso, tem que vir de dentro de casa, tem que vir da primeira infância, dentro dos espaços de educação.
Só que a gente só consegue fazer isso se for uma mudança estrutural. A gente precisa de muitas mudanças estruturais no Brasil, né? Não só, por exemplo, a gente fala que o racismo no Brasil é estrutural, e é muito estrutural, mas acho que a falta de educação, e aí educação, quando eu falo todas essas dificuldades na educação que a gente tem, também é estrutural. É de propósito que a gente não tem incorporado matérias e mais assuntos indígenas, mais assuntos negros, quilombolas dentro do nosso plano de ensino. É de propósito que não tem matérias ambientais, que não tem matérias culturais para a gente falar de cultura popular, dessas coisas que não são discutidas. O modelo de educação que a gente tem é um modelo ocidental, europeu, que é colocado para a gente como o certo e que aquilo é o certo e deve ser seguido. Não, a gente tem maneiras diferentes de educar as pessoas, né? E isso acontece muito, por exemplo, na educação indígena, com os professores indígenas. Tenho certeza que isso também acontece em espaços de educação em outras comunidades tradicionais também, que tem essa troca, né, com a terra, onde as pessoas conseguem e onde entender. Começa desde de criança, né? Não é uma coisa que se aprende depois de adulto, né? Porque eu vejo muito essa diferença no não indígena. Ele começa a ensinar quando a criança atinge tal idade, X idade. Sendo que dentro da cultura indígena ele aprende desde que ele nasce, a todo momento, no seu dia a dia, né, de forma natural, cotidiana, ele está tendo esse aprendizado. Antes de nascer até já está aprendendo, né? Já está ouvindo, já está fazendo, já está se movimentando, já está lutando, né? Porque as mães, as guerreiras vão para a luta grávidas, né? Exemplo disso, tem uma amiga... Vão trabalhar, né? Vão fazer as coisas, cuidar de casa, enfim. Tem um exemplo disso, uma amiga Leila Borari, lá de Alter do Chão, ela foi para a segunda marcha das mulheres indígenas, ela estava grávida da filha dela, a Rauena. E hoje a Rauena já nasceu, e sempre, aí a Leila já foi para as outras mobilizações em Brasília, e a Rauena vai junto acompanhando. Então, desde quando ela estava na barriga da mãe, ela já estava na luta e vai crescer na luta. E é assim que a gente cresce, né? Na luta e observando todo esse cenário, aprendendo tudo isso com os nossos mais velhos, ouvindo, e às vezes coisas que a gente nem coloca tanta importância, mas que um dia vai chegar pra gente, a gente vai falar assim, a minha avó, minha bisavó me falou isso, né? Me falava isso, e às vezes a gente demora um pouco para valorizar isso. E quão importante a gente valorizar isso cada vez mais, né? Então, no dia a dia, no modo de vida, né? No ir fazer a sua comida, no ir pescar, no ir caçar, no ir fazer farinha, nas no ir coisas fazer simples da vida. nas coisas simples que a gente vai aprendendo e vai conversando, vai tendo isso repassado, né? Porque a gente não pode deixar essas culturas e esses modos de vida que são ancestrais morrerem, né? Sim. Paulo, nós estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta longa. Pode respirar, pensar. Mas desde já eu digo que estou muito feliz de ter você aqui com a gente. É uma pessoa que eu admiro, respeito, não só por te conhecer como amiga, né? Acompanho a sua vida, conheço a sua família, tenho esse privilégio, e como essa pessoa batalhadora que você é, e que busca e luta pelos seus ideais, e não só pelo seu bem-estar, mas pelo bem-estar de todos. Vou te perguntar, deixa eu botar meu óculos, tá? Porque é a pessoa que precisa. Paulo, em que momento que você se entende como aquele grão de areia que poderia fazer a diferença não só para a sua comunidade, mas para o mundo? Essa pergunta ela é muito forte, complexa, sem muitas respostas, eu acho, ou com muitas respostas. Acho que ainda estou buscando essa resposta, na verdade, mas eu acho que, inclusive falando assim,
a gente se conheceu tem bastante tempo, né? Ainda era bem criança, ainda não fazia. Eu acho que você muitas nunca foi criança. movimentações. Ou você foi uma criança muito adulta já, muito madura. Ainda estava começando bastante, assim, nas movimentações, né? Eu comecei a entrar mais nesse mundo de ativismo. Eu sempre fui muito inquieto, muito incomodado. Na escola eu sempre falava isso está errado, isso não tem que ser assim, então sempre estava muito inquieto. Em casa também, Questionador. muito questionador. Em casa também isso acontecia bastante, sempre fui muito independente. E chegou um momento que eu tive o privilégio de me aproximar mais de algumas pessoas que me incentivaram a embarcar de fato nessa luta, né? E isso aconteceu a partir de 2018 com 2 episódios assim muito importantes, que eu sempre falo e não posso deixar de falar, que foi um deles ter conhecido o Engajamundo, que é uma organização de jovens, e enfim, tô lá até hoje, mais de 5 anos já. Sua irmã também faz parte, né? Sim, minha irmã também faz parte. E outra coisa foi ter conhecido o grupo de mulheres indígenas Surara do Tapajós, lá de Alter do Chão, que foi, assim, foi acho que uma das viradas de chave muito grande para mim, me entender como agente de transformação, né? E tem uma frase do Engaja que eu gosto muito, que fala assim: pensar globalmente e agir localmente, né? E como a gente se movimentou enquanto grupo, enquanto jovens ali em Alter do Chão, foi trocando, construindo isso que a gente é hoje, né? E aí foi um crescimento coletivo, né? Hoje eu vejo todo mundo que começou junto comigo nessa luta, nessa mobilização dentro do Engaja, dentro das Suraras, e todo mundo já está muito à frente hoje, assim. Todo mundo conseguiu alcançar muita coisa, muito feliz por ter trilhado esse caminho com essas pessoas. Então acho que eu estava ali sozinho, um grão de areia, mas me juntei com um bocado de gente e que se tornou um caminhão, assim. E eu vi que esse caminhão podia se tornar em outros caminhões. E eu acho que disso muito a vontade de levar cada vez mais. Sim. Conseguem fazer muita coisa, muita bagunça. Então, é um grão de areia, é uma formiguinha que consegue mudar muita coisa e consegue transformar o mundo, né? E exemplo disso, muita coisa que a gente conquistou nesse tempo, né? Nos últimos anos, e há muitos anos de luta, né? Tirando o meu tempo de luta, mas os meus antepassados. Muita coisa a gente conquistou porque a gente lutou. E a gente vai continuar lutando e conseguindo coisas, né? Cada vez lutando mais e trazendo mais pessoas para dentro dessa luta. Então, eu acho que é uma resposta que ainda está em desenvolvimento. E o que mensagem você deixaria para os outros jovens que estão aí na luta ou que ainda não se viram quão importância elas têm para essa luta, para permanecer nesse mundo, né, lutando pelos seus objetivos, pela existência? Assim, para encerrar, passa uma mensagem para esses jovens. Hoje, quem está olhando, nós somos agentes transformadores. Somos pessoas que pensam, que se movimentam, que formam opinião também nos espaços onde a gente passa, e que a gente precisa se movimentar hoje, logo, agora. São muitas dificuldades, tenho certeza que a gente tem, mas que a gente consegue juntos enfrentar tudo isso, né? Eu acho que a gente não pode perder a esperança, a gente não pode também se perder nesse caminho, sempre lembrar da nossa luta, sempre lembrar dos nossos antepassados,
busquem se conectar com os seus passados, com os seus ancestrais, quem está nos espaços urbanos, tentem achar o que vocês conseguem achar uma fortaleza. Tenta pensar no mundo melhor que a gente consegue juntos caminhar para esse mundo. Então acho que nunca perder a esperança. Assim. Eu sempre faço muito esse exercício de imaginar o melhor que pode acontecer e buscar esse melhor, assim, não deixar de existir. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passaram antes da gente que nos sustentam até hoje e vão continuar nos sustentando. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer em nome da Rádio Mistura, da Rádio Yandê, a oportunidade, Paulo, de te ouvir, um jovem que já é gigante, com 20 anos, e que ainda tem um caminho imenso aí para trilhar nessa luta. Quero agradecer por todos os saberes que você passou pra gente. Obrigada por ter aceito o meu convite. É um espaço para a gente falar sobre os nossos saberes, e é um espaço para a gente honrar também todas as pessoas que lutam junto com a gente, né? Se hoje eu estou aqui falando, essa luta não é só minha, é de muita gente que embarca nessa luta comigo também. Eu não posso deixar de lembrar dessas pessoas que estão nos territórios, que estão nas aldeias, que estão nas cidades, que estão se movimentando para fazer isso acontecer, né? Todos os povos, todas as pessoas que se movimentam fazem parte também da luta que eu faço parte. Então não é só sobre minha luta, e sim sobre a nossa luta enquanto coletivo. Obrigado, gente. Obrigada, gente.